Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Olá, você está começando a assistir o podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio para vocês que fazem a luta e estão ligados. Hoje vamos receber José Eduardo Marinho, presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará. Bem-vindo, José Eduardo. Olá, Márcio. Olá, nossos convidados e as pessoas que vão ouvir o nosso programa e os vários horários. Então, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem também está conosco é a dirigente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e da FETRAF Nordeste, Tereza Souza. Obrigado, Tereza, por aceitar o convite e ajudar a construir o podcast da FETRAF Nordeste. Oi, Márcio, eu é que agradeço pelo convite de mais uma vez estar aqui, ajudando e construindo a luta. E faço feito meu companheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Tereza. Fechando nossa bancada, vamos receber aqui no estúdio do Sindicato dos Bancários do Ceará, onde a gente está gravando mais uma edição do seu podcast FETRAF Nordeste, o presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí, Gilberto Soares. Seja bem-vindo, Gilberto. Olá, Márcio. Olá, Zé Eduardo, Tereza Souza. Uma satisfação estar com vocês aqui hoje, participando desse podcast. E, assim, uma satisfação total. Eu acho que o Piauí está muito feliz, né, de estar participando pela primeira vez aqui do podcast aqui no Ceará. Muito obrigado. O podcast FETRAF Nordeste é um espaço de diálogo entre a FETRAF e os seus sindicatos de base. Tem produção de Márcio Rodrigues e na técnica de som e captação de imagens, Orenilton Vidal. E o tema deste episódio é o ano de negociação salarial de 2026, as estratégias para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores do ramo financeiro. E para a gente poder apresentar melhor essa grande disputa que é entre capital e trabalho, os bancários e atualmente os trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro do Brasil têm um conjunto de conquistas lastreados numa luta que nos remete à primeira assinatura de uma convenção coletiva de trabalho ainda em 1992. Isso nos remete a 34 anos atrás. Estamos entrando hoje no quarto episódio de uma série que consideramos históricos, pois o podcast da FETRAF Nordeste está analisando as estratégias e os caminhos para desafiar o ano de 2026, quando vamos ter a renovação da CCT e eleições gerais que podem nos colocar no rumo do crescimento e da distribuição da riqueza no Brasil, ou nos empurrar para o retrocesso da autocracia, a exemplo do, abre aspas, grande irmão, fecha aspas, do Norte. Como o nosso foco aqui é a CCT dos bancários, gostaria de propor algumas perguntas em forma de reflexão. Temos como pautas prioritárias neste ano o aumento real e a manutenção da PLR. E aí eu vou propor aqui para o nosso presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, qual o caminho, José Eduardo Rodrigues Marinho, para garantir o reajuste acima da inflação? Márcio, mais uma vez, a gente começa um ano em que as pautas vão ser todas construídas pela nossa categoria. A gente é uma das categorias que mais ouve os trabalhadores, trabalhadoras. A gente faz esse poder de escuta, mas ao exercitar esse poder de escuta, a gente também sempre, e faz algum tempo que a gente faz isso, a gente trabalha com prioridades. E as prioridades para essa campanha salarial, não querendo perder nenhum direito e avançar em alguns direitos e algumas contratações, a gente passa por esses direitos que você bem falou sobre a reconstrução de poder de compra em tempos em que perdia-se para a inflação. Agora a gente está num grande tempo em que a gente não perde da inflação, tem
recomposição de poder de compra. Há uns 2 ou 3 anos atrás a gente até teve perda, mas que foi pela construção da campanha salarial. Houve um pagamento para isso, então a categoria aceitou esse direito. Mas na construção histórica, a gente precisa sempre ter em mente algumas prioridades. Quando a gente fala de prioridade de manter poder de compra, não perder nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de renda, de massa salarial, a gente fala de uma construção que depende muito da categoria de uma forma geral. Então, todos os bancários, as bancárias vão ser chamados à responsabilidade. Não é apenas a direção de um sindicato que faz uma campanha ser melhor ou pior, ou vai ser sempre fruto, e aí eu acredito muito, que é sempre fruto desse embate entre a construção, a formulação, aquilo que é debatido, aquilo que é construído em mesa e aquilo que principalmente acontece na nossa formação, que é a pressão. Essa pressão precisa existir não nas direções dos bancários, porque as direções dos bancários, direções de sindicatos, elas são representações da nossa categoria. Então, eu falo de categorias, porque a gente tem alguns, por exemplo, no ramo financeiro, a gente tem algumas possibilidades de contratação. Então, dentro do setor bancário, dentro do sistema financeiro, o setor bancário vai ter um determinado tipo de pressão. A gente estava, inclusive, dialogando sobre isso, o formato do nosso sistema financeiro, que a gente já foi maioria dentro do sistema financeiro, os bancários, e agora a gente tem perdido em quantidade, não em importância, mas tem perdido em quantidade de trabalhadores para os outros trabalhadores que são, em uma parte, representados por esse setor nosso bancário. Então, fazer isso, um resumo geral, fazer com que essa pauta avance, depende muito de cada um que está lá no seu local de trabalho, inclusive tendo que entender qual é a pauta prioritária para esse ano. É bom que o José Eduardo nos traz aqui, Gilberto, uma correlação importante, né, quando a gente fala sobre o que são as prioridades. Por isso que é importante, Tereza, a gente lembrar que lá em 1992 eram 46 as cláusulas assinadas naquela convenção. E em 2024 a gente assinou 143 cláusulas, fora os acordos, né, por grandes instituições financeiras, sejam elas públicas, de economia mista ou privadas, que nos levam a grandes conquistas, né? E para preservar, por exemplo, Gilberto, a participação nos lucros e resultados, será que vai ser fácil ou será que vai ser difícil? E qual seria o caminho? Essa resposta passa, Márcio, pela nossa capacidade também de mobilização. A gente, sindicatos bancários do Piauí, desde o ano passado, a gente, com muito cuidado, com a participação até da nossa categoria, ouvindo, é muito importante nesse momento, a oitiva dentro da base, a gente fez um planejamento estratégico com a montagem de um calendário, já também observando os calendários regionais e nacional, já para fazer essa visitação à base. Essa capacidade nossa de mobilização da base, como disse o Zé Eduardo, essa capacidade do bancário se inserir dentro da campanha nacional e não só esperar pelo dirigente nacional fazer esse trabalho, mas sim, vai passar pela nossa capacidade de mobilização e da resposta que a nossa categoria vai dar nessa campanha nacional. A gente está tratando isso de forma muito estratégica, de modo muito cuidadosa, para ser uma coisa bem assertiva, para que a gente traga o bancário que está lá na mesa, aguardando uma resposta, para que a gente traga ele para dentro do jogo. Essa capacidade que nós temos de trazer a nossa base para dentro da campanha nacional vai ser muito importante esse ano. E assim, dentro do que a gente colocou como estratégia, a gente está promovendo lá no Piauí os encontros regionais. Nós temos 7 regionais, das quais a gente fez um planejamento muito bem elaborado de visitação, né, em agências de 6 regionais. Semana passada nós concluímos, Tereza, o encontro regional do Mel, que é o maior segundo adensamento de bancários no Piauí, fora Teresina. Lá nós visitamos com 4 caravanas de diretores do sindicato, com participação de representações de cada segmento bancário, bancos públicos e bancos privados. Nós visitamos 37 agências e
e falamos com 260 bancários, no qual a gente aplicou um questionário que foi também muito bem elaborado pela direção dos sindicatos bancários do Piauí, em que a gente fazia justamente esse trabalho de elencar aquilo que é prioritário para a nossa campanha nacional. O que é importante? O que é que o bancário sente hoje que é de mais importante? É salário? É aumento real? É VR? É o valor variável? É PLR? É saúde? É condição de trabalho? Então, esse trabalho ele é fundamental para que a gente chegue lá na construção da nossa minuta, lá nas nossas conferências e congressos, já com todo esse material montado, e aí o bancário lá sendo representado, venha para o jogo, venha participar da nossa campanha nacional. O Gilberto nos fala, Tereza, de uma articulação junto à base que tenta mobilizar e fazer com que as pessoas participem. E a gente tem em 2026 um ano para lá de importante na participação cidadã das pessoas, não só numa campanha salarial, mas principalmente em um ano eleitoral, onde eleições gerais podem decidir o futuro daquilo que a gente vai ser enquanto nação. Como é que você enxerga essa mescla entre a luta da nossa categoria e a nossa cidadania em jogo ou não? Márcio, vê bem, uma pergunta fácil de responder, mas tudo bem. Vê bem, primeiro assim, 34 anos de resistência, de resiliência, e da gente estar lá junto. Se a gente saímos de 48, 46? 46 para quase 150, Isso. então quer dizer que a gente está em sintonia com a categoria. Uhum. A gente está nesse diálogo com ela há Exatamente. muito tempo. E não são todas a categoria. Lembrar também para eles a referência que é a nossa campanha salarial para as Exatamente. outras categorias. Fica todo mundo esperando como vai sair a negociação com os bancários, porque o nosso patrão não é qualquer um. A gente é o sistema financeiro, o capital financeiro. Pois é. É aquele que lucra, pode vir pandemia, inflação, mas o lucro deles está garantido. Então, tá nessa articulação que o Gilberto já trouxe, trazer organização, que é muito importante, a gente ter uma estratégia, a gente está organizado, principalmente entre nós, dirigentes, para levar essa segurança para a categoria e fazer esse pertencimento deles, a importância. Você vê, quando a gente recebe a PLR, o que é que sai logo? Quanto a gente joga na economia. O bancário joga na economia quando recebe a PLR. Então, quer dizer, a gente faz parte, não é de uma caixa, a gente faz parte do desenvolvimento também do país. A isso a gente tem que trazer essa responsabilidade para eles também. E outra coisa que a gente também precisa discutir, que desde o governo Lula, que volta a valorização do salário mínimo. Hoje, o nosso piso, como é que está o nosso piso? Eu acho que vale a pena levar. A gente tem que levar para eles também a questão das novas tecnologias, que tem que estar na mesa. Tecnologia só para os banqueiros? Não. E nós, os trabalhadores? Porque a gente vai estar discutindo só a questão dos bancários, está discutindo dos trabalhadores, em geral, as novas tecnologias. E lembrar para eles também que eles são trabalhadores, e sendo trabalhadores, a gente tem que ver qual projeto político que a gente quer em 2026, como os bancários vão estar nessa parte, atuando nas eleições gerais, que nós não somos apartados, não somos excluídos, não é só. Tanto é que a nossa convenção não pega só a parte econômica. O social é muito, muito grande, a parte social. Então é isso, é esse diálogo sempre com a categoria, visitas bases, já começando, só para fortalecer. Porque eu acho, pelo tamanho da nossa categoria, o que a gente consegue manter com todos os desafios e com o nosso patrão, que é esse que eu já falei, a gente conseguir manter os direitos. Agora é ampliar e trazer esses pontos que a gente precisa botar na mesa. A Tereza nos traz aqui, Zé Eduardo, há alguns caminhos nos quais a gente precisa percorrer ao longo desses primeiros meses de 2024. Mas eu queria colocar aqui para você o melhor caminho de negociação, a estratégia que a gente vai usar já está estabelecida.
A gente sabe, né, olhando aqui para a realidade, por exemplo, dos sindicatos bancários do Ceará, que desde o início de janeiro já se está caminhando, né, agência por agência, região por região, bancário por bancário, ouvindo ele, o que que ele tem a dizer, convidando ele a participar dos encontros regionais, eh, dos encontros locais, dos encontros regionais e depois de assembleias. Essa estratégia de mobilização permanente, ela é a melhor saída e assim, a gente não pode perder de perspectiva que a unidade nacional da CCT unificada, ela é um diferencial bastante considerável. Tem duas coisas que são muito importantes no diálogo que a gente está falando aqui. Primeiro, debater, um eterno debate entre finalizar uma campanha e reiniciar outra, a gente não considera tempos, tá? Então a gente considera que é uma continuidade. A gente deixou de debater algum tema que talvez não tenha sido tão relevante em um determinado tempo, mas a gente vai continuar debatendo um determinado tempo desde que ele tenha relevância para a categoria. Debate e contratação. Essas são as duas palavras, praticamente as palavras mais chaves para um sindicato, para uma categoria, para o diálogo social que a gente faz aqui. Mas falando exatamente sobre o ponto que você falou, sobre como é que se dá a estratégia, ainda no ano passado, o Comando Nacional se reuniu e já traçou algumas estratégias relacionadas a calendário. Então, o calendário de 2026, ele passa por alguns dificultadores para alguns facilitadores para outros, ou para alguns que vão passar ao largo disso. Não vão entender nem como facilitadores, nem como dificultadores. Para a gente tem abreviações de tempo que são muito ruins na hora da gente falar de negociação. Então, você querendo ou não, você gostando ou não de futebol, temos Copa esse ano. Então, um mês, pelo menos, do ano, a gente vai ficar meio centrado nessa discussão. Para a gente isso é muito ruim, porque vai ser um mês a menos que a gente vai poder fazer de uma palavra chamada debate. E o debate no ano de campanha salarial efetivo é muito importante. Então, para os dirigentes sindicais, o eterno debate é importante. Até porque é a partir do debate que a gente consegue colher informações daquilo que é prioridade. Formatou o que é prioridade, como a gente está fazendo na nossa FETRAF aqui. A gente tem calendário de desenvolvimento em que a gente ajusta esse calendário à nossa realidade. E a nossa realidade em 1º de setembro, temos que estar com o nosso acordo já vigente, assinado, de preferência, com todos os direitos garantidos e apontando para frente em contratações efetivas importantes para a categoria. Para isso, a gente faz os encaixes de calendário. Então, estamos visitando todas as bases, procurando os colegas bancários, discutindo nas redes sociais, fazendo postagem nas redes sociais, utilizando as máquinas sindicais para fazer esse diálogo e conversando com os dirigentes. Aqui a Tereza falou de uma coisa muito importante. A gente capacita um determinado público que está mais próximo da gente, que são os dirigentes sindicais, para que eles sejam multiplicadores. Só que são multiplicadores ao mesmo tempo que tem que ser multiplicadores de ouvido. Porque eles são essas pessoas que têm que ouvir e trazer para a gente essa informação daquilo que efetivamente está acontecendo em cada local de trabalho. A única coisa, eu garanto que o que os sindicatos bancários aqui do Ceará, e eu tenho certeza que muitos dos sindicatos aqui no Nordeste tratam com essa mesma importância. A gente não quer secundarizar pautas importantes. Mas, para isso, as pessoas têm que opinar. O Gilberto falou bem aqui, muitos questionários passando. O ruim é quando você chega no final da campanha salarial, uma campanha seja lá qual for, e a pessoa diz assim, eu não estava representado em tal pedido. Isso é muito ruim. Porque não está representado é porque faltou algum elo no debate necessário até chegar a esse ponto para a gente dar prioridade ou não, de acordo com o que seja prioritário para as pessoas. Então, calcular prioridades, ouvir as pessoas, isso é a nossa estratégia maior para esse ano. E como esse ano a gente tem encontros regionais, encontros estaduais, conversa com delegados sindicais, tudo isso, a gente vai fazer isso dentro de uma permanência até chegar à nossa campanha salarial efetiva, em que a gente quer contratar direitos. Gilberto, o Zé Eduardo nos traz aqui o efetivo trabalho de ouvir
quem está na base. Mas, às vezes, a gente precisa levar em consideração também que parte da categoria, hoje em dia, está fazendo um trabalho à distância. Como é que a gente vai ouvir esses trabalhadores e como é que a gente vai fazer o convencimento deles de se engajar nessa luta tão importante que o Zé destacou aqui? É Desafio. mais um desafio para a nossa organização. Mas, assim, eu tenho certeza que pela estrutura organizacional dos bancários, que para mim, eu sou suspeito para dizer, porque eu sou da categoria bancária, né? Nasci dentro dela e vivo isso todo dia. Mas, assim, é a mais assim, fantástica desse país. Assim, o modelo que nós conseguimos implantar ao longo desses anos, em 34 anos de acordo, de mesa de negociação única, que muitas vezes esteve ameaçada, e a gente manteve a nossa mesa de negociação, sempre negociando pela categoria bancária, sempre, claro, com muita luta, mas sempre obtendo conquistas, avançando e mantendo as conquistas já obtidas, que é importante dizer. É mais um desafio a questão de quem está no teletrabalho. Mas a gente tem investido em novos modelos de alcançar aquele bancário que está no teletrabalho. Se a gente não encontra ele na agência, a gente vai ter que encontrar ele nas redes sociais, a gente vai ter que encontrar ele nos podcasts, que nós aqui estamos aqui. Então, é a nossa ferramenta de alcançar o bancário, para que a gente, dentro da nossa organização, que ele não consiga estar ali, não consiga escapar, digamos assim, né, do nosso modelo organizacional de negociação, para que ele, de repente, não se sinta representado e não quebre esse elo. A gente quer manter sempre esse elo, que ele esteja junto, né, dos dirigentes sindicais, junto dos sindicatos. E assim, é o desafio que nós temos. A gente tem preparado todo o material muito direcionado a esse bancário também, principalmente, que está distante da agência, que está distante dentro do trabalho presencial. Mas é isso aí, é um desafio para nós, é coisa nova ainda. Muitos dirigentes ainda estão se adaptando a esse novo modelo, mas é um modelo que já é uma realidade. A comunicação aí passa, então, a ter um papel primordial, um papel de destaque. A gente tem renovado, eu tenho observado muito sindicato investindo em comunicação, né? Federação investindo muito em comunicação, em material. A gente ainda trabalha ainda com os veículos mais antigos, que eu vou dizer assim, que são os jornais, os informes bancários, o panfleto, mas também do outro lado, né, paralelamente, nós temos investido também em novas ferramentas mais modernas que alcancem os bancários que estão em home office, em teletrabalho, né? Então, assim, é isso aí, é esse despertar, né, de um novo mundo, né, de uma nova relação de trabalho hoje que vigente não é só no Brasil, é no mundo todo. E a gente, né, que somos representantes dos trabalhadores, temos, né, consciência que a saída que nós temos para alcançar esses bancários que estão longe das agências, que estão longe, que a gente chama do chão de fábrica, é justamente investir nessas novas ferramentas de comunicação. Tereza, a gente tem aqui como um diferencial da categoria bancária a Unidade Nacional da CCT Unificada e também os vários acordos, né, dos grandes bancos que nos fazem ter essa categoria, que é a categoria mais bem organizada. Negociação baseada em dados, né? A gente tem o suporte do DIEESE, a gente tem uma mobilização criativa, que às vezes a gente usa as redes sociais, a gente pode provocar não exatamente greves hoje em dia, que talvez seja até contraproducente, mas dias de mobilização, a gente tem o tuitaço, né, ou o xizaço hoje em dia, organização de bancos a partir dessas novidades, né, que são os bancos digitais, onde a gente vê muito trabalhador também perdendo determinado tipo de posição dentro da própria CCT. Como que a gente vai montar essa estratégia de atingir todas essas pessoas, na sua opinião? Bem, é um desafio grande
mas primeiro assim, eu fico feliz que o movimento sindical já acordou e já entendeu que a nova forma de organização dos trabalhadores, gestão, mudou. Aí como nós vamos trabalhar isso a nosso favor? Questão do teletrabalho. É difícil? É. Mas primeiro lá em Pernambuco se trabalha assim. A maioria dos dirigentes que estão nas áreas, estão fazendo área, ele tem lista de transmissão. O que acontece, ele solta na lista. Se vai ter uma assembleia, ele solta. Se tem uma movimentação, ele solta. Se tem algum problema em tal banco, ele sai soltando. E tem um retorno. É difícil para o dirigente, porque quando ele entra, coloca essa Ele lista tem de mais transmissão, trabalho, né? ele tem mais trabalho, ele dá o número do celular dele pessoal, a hora que for para o bancário, mas é assim, porque se a gente não trabalhar assim, ficar esperando que o bancário acorde, que o bancário vá lá no site, que o bancário, estou dizendo que eles não vão, mas se já chega, a gente sabe como uma categoria é meia, é bom tudo na mãozinha, né? Aí, isso é uma forma que a gente conseguiu. Outra forma é fazer caravanas. A gente vai para o sertão e vai descendo nos polos principais, levando dirigente de todos os bancos, com todas as demandas e discutindo, conversando. E o interessante é que a gente consegue fazer reunião de para-agência, banco público, que é mais fácil, mas privado também, até pela carência do pessoal. Eu acho que essa dinâmica nos ajuda a manter esse diálogo. E outra coisa também que a gente tem, que é muito a nosso favor, aí a campanha terminou. Ah, mas isso não resolveu isso. Sim, mas nós temos mesas específicas. Pô, o que nós temos, que depois está lá, negociando com o banco. Ah, não fechou esse ponto de saúde. Tá, mas temos uma mesa para isso. Não fechou tá, o ponto das mulheres. Tem a mesa da diversidade, tem a mesa... Tudo nós temos mesa. Só tem que nós usarmos todo esse mecanismo. E para encerrar assim, essa parte, a questão da pesquisa da federação. Gente, a gente faz pesquisa, tem a pesquisa nacional, tudo, mas a FETRAF nos traz o geral e nos traz por sindicato. Eu posso pegar e dizer, eita, eu estou ruim aqui nesse quesito, eu estou ruim. A minha base está pensando isso, está pensando... Gente, isso é um ganho. É um mecanismo que nós temos. Se a gente souber utilizar, a gente está bem à frente. Então, assim, é só parabenizar, não na pesquisa já está sendo pensada, da gente usar realmente esse mecanismo que a FETRAF dispõe para nós, dirigentes dos sindicatos, tanto da região como todo, mas dos sindicatos. Eu tenho um retrato assim, da minha... Não existe. É muito assim. É difícil. Não estou dizendo que é fácil. Nada vai ser fácil essa campanha. Que os banqueiros vão vir querendo terra arrasada. Mas a gente tem experiência, a gente tem estratégia, a gente tem representatividade, não só representação, mas representatividade. A categoria acredita na gente. Então, isso é o que vale. É tão bom a gente poder fazer um programa, um episódio com essa riqueza, porque a gente vai colocando, às vezes, questões que a gente, a princípio, acha muito difícil e a gente tem um retorno tão rico, né, que é muito mais fácil. E, como a própria Tereza falou, a gente está finalizando aqui mais um episódio da nossa ferramenta de trabalho, que é o podcast da FETRAF Nordeste, mas eu queria abrir aqui para que vocês, em 30 segundos, deixem uma mensagem bastante rica e convidativa, não só para o dirigente sindical, como também para a base. Bora começar? Bora? Vamos lá. Eu uso a palavra, vou usar essa palavra como dogma, vamos dizer assim, para esse ano. Participe, bancário. Participe você, influencie a sua base a participar. O que a gente quer é chegar no final da campanha salarial, perdendo ou ganhando, mas todo mundo unido, junto e sabendo que aquilo que foi conquistado dependeu e continua dependendo de cada um, bancário de base, dirigente sindical, de cada uma das suas organizações. E o sindicato é muito importante, portanto, se você estiver em qualquer sindicato no Nordeste, se filie ao seu sindicato. Venha construir a luta com a gente. Obrigado, Zé. Pois é. Só reafirmar, mais uma vez, agradecer primeiramente a oportunidade de estar participando desse podcast, né? Que eu tinha muita curiosidade, mas sempre acompanho, né? Então, assim, só reafirmar mais uma vez aos bancários de todo o país, principalmente do Nordeste,
que nós temos a melhor estrutura organizacional, negocial, digamos assim, representativa dos trabalhadores do ramo financeiro. Dizer que a gente prepara toda a campanha já com bastante antecedência. Estamos numa fase muito importante, que é a fase de discussão, de estar discutindo o que é prioritário para a gente discutir, mas a gente discute isso ouvindo a base, que é mais importante. A pesquisa, como a Tereza falou, ela gera até uma expectativa muito grande. Então é importante que cada bancário participe da pesquisa, dê sua opinião, porque a pesquisa também traz recortes também muito importantes que a gente observa durante nossos congressos, convenções, encontros. A gente está montando tudo para ser uma campanha vitoriosa. E eu tenho muita fé que, através dessa organização, desses dirigentes sindicais que estão aí trabalhando com afinco, pensando sempre na negociação, na campanha de 2026, que vai ser uma campanha exitosa, que a gente vai sair mais uma vez vitorioso. A mesa única, essa ideia da mesa única é uma ideia fantástica que foi elaborada, são 34 anos de vitória. Então, assim, mais uma vez, só também aqui plagiar um pouco do meu companheiro Zé Eduardo, né? Trazer o pessoal, né, para dentro da campanha e dizer a todos os bancários e bancárias: participe, procure seu sindicato, ou através das redes sociais, ou através do WhatsApp, mas é importante que cada bancário, cada bancária participe da nossa campanha 2026. Vamos sair com certeza vitoriosos e aí vamos com certeza estar festejando mais um fechamento de campanha vitorioso. Tereza, eu queria ouvir a sua despedida, já que você nos traz sempre uma visão holística da coisa. Oh, meu Deus. Chamar as bancárias, os bancários, a categoria, que a campanha já começou. Para mim, ela já começou, a gente já está na rua fazendo a campanha. E a vitória não vai ser dos sindicatos. Não, a vitória vai ser da categoria bancária. Então, quer dizer, dos seus funcionários. Porque não existe sindicato se a categoria não estiver junta, se o trabalhador não estiver junto. Então, e lembrando sempre, somos referência no Brasil, quanto categoria. Então, vamos para cima. Esse ano vai ser difícil, mas não impossível. Já demos prova disso. Então, bancárias e bancários, vem com a gente. Muito obrigado, Tereza Souza, Gilberto, Zé Eduardo. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do seu podcast da FETRAF Nordeste. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês a respeito dessa, que é a campanha salarial desse ano, a renovação da CCT e dos acordos coletivos. Um abraço e até lá. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.